Pai, gente, tudo bem? Eu sou a Luana e nós estamos caminhando aí já no dia 72 da campanha do devocional dos 100 dias para alcançar o rompimento, amém? Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria que você fechasse os olhos comigo para que a gente convidasse o Senhor para falar conosco, amém? Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor amado, por este dia, por estarmos aqui caminhando, Pai, neste devocional. Obrigada por cada um dos seus filhos, Pai, que estão aqui, que estão me ouvindo neste momento, porque eu sei, Pai, que não sou eu, Pai, mas é o Senhor através de mim. Que o Senhor possa ser glorificado e exaltado, Pai. Que o Senhor possa falar conosco, Senhor amado, neste momento. Seja bem-vindo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema do dia de hoje é o poder da obediência sincera. E o versículo-chave, né? Ele tá em Números 18, 28, que fala o seguinte: Assim, de todos os dízimos que receberem dos israelitas, vocês darão também uma oferta especial que pertence a Deus, Senhor. Vocês deverão entregá-lo ao sacerdote Arão. Bom, então o tema, né, crucial do dia de hoje é obediência. E por que falar sobre dízimo? Porque o dízimo é algo que o Senhor nos ordenou a ser feito, né? O Senhor fala em vários momentos na palavra a importância de entregar o dízimo. E aí você pode perguntar, mas o que é o dízimo? Às vezes você pode não saber muito, mas o dízimo, ele é 10% daquilo que nós temos, que nós ganhamos. Por exemplo, do salário. 10% do nosso salário que a gente recebe, nós entregamos devolvendo ao Senhor, porque esses 10% não nos pertence, né? E como assim não nos pertence? Porque o Senhor fala em muitas passagens na Bíblia sobre o dízimo, né? E a importância dele de entregar na casa do tesouro. E qual que é a casa do tesouro? É o templo, né? A igreja, para que a sua obra continue, né? Tenha uma estrutura para manter ali da onde que a obra é feita, precisa de recursos. E os recursos, geralmente, eles vêm através de ofertas e dízimos, né? E principalmente de dízimo, porque é o que o Senhor nos ordenou a fazer. Tá, mas isso é muito importante? Sim. É importante porque a palavra nos fala que quando a gente não dá o dízimo ao Senhor, quando nós não dizimamos, isso atrai uma maldição sobre a nossa vida. Ai, como assim? É muito sério, porque a palavra mesmo fala que é como se o gafanhoto viesse e devorasse o fruto do nosso trabalho, porque quando nós não entregamos o dízimo ao Senhor, né? A palavra ela deixa isso muito claro. Aí você pode falar, mas aí, Luana, é muito difícil, eu não consigo dar o dízimo todas as vezes, todos os meses, sempre, porque é um dinheiro muito importante para mim, é um dinheiro que vai fazer falta na minha vida. E eu posso te garantir que quando nós priorizamos entregar ao Senhor aquele valor, o dízimo que não é nosso, a gente está devolvendo ao Senhor. Quando nós não entregamos a Ele, nós estamos roubando o Senhor. E isso é muito sério. Nós estamos roubando e nós estamos desobedecendo a Ele, né? E a desobediência, ela gera maldição na nossa vida. E isso inclui principalmente a área financeira. Muitas coisas na nossa vida, o Senhor nos protege, nós estamos respaldados quando nós estamos fazendo o nosso papel, que é entregar a Ele o que não é nosso, né? Entregar ao Senhor aquilo que é dele, né? E a palavra mesmo fala isso. Tanto que em Malaquias 3, 10 e 11, Malaquias 3, 10, na verdade, é assim, o versículo-chave que todo mundo que vai falar sobre dízimo lembra sempre dele em primeiro, né? Que o Senhor fala assim, em Malaquias 3, 10, e eu vou ler aqui do 3, 10 e o 11, que também é muito importante para a gente entender aqui. Traga um dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então, por que nós precisamos entregar o dízimo? Além de ser
algo que o Senhor nos ordenou a ser feito por questão de obediência, quando nós não entregamos, nós não temos essa cobertura, que aqui o mesmo Senhor fala, que Ele impede as pragas que devorem as colheitas. Então, quando nós estamos entregando ao Senhor, há uma proteção e o Senhor nos livra de muitas coisas, né? A nossa pastora fala muito um exemplo, e isso é muito verdade. Às vezes a gente, um exemplo, o seu dízimo é de 50 reais. E aí você não entrega esses 50 reais porque falar, não dá. Só que aí o que acontece? Você fica doente. Acontece alguma coisa. Porque o devorador e tudo mais vai cair sobre as nossas vidas. E aí o que acontece? Você gasta com remédio, com o médico, alguma coisa, aqueles 50 reais, né? Que seria o seu dízimo. E muitas vezes aqueles 50 reais que você não deu antes, você não ficaria doente se você tivesse entregado, né? É um dos exemplos que a gente pode falar sobre. Eu sei que tem pessoas que não gostam que esse assunto seja abordado, mas a palavra do Senhor, ela não é para nos saciar nossa vontade de ficar confortável. A palavra do Senhor, ela nos traz esse confronto. A palavra do Senhor, ela vem para nos confrontar e nos mostrar que nós precisamos nos posicionar e entender que se Salmos 23 é para mim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, se eu quero as bênçãos, eu também tenho que fazer o meu. Malaquias 3:10 tem que fazer parte da minha vida, assim como o Salmo 123, assim como o Salmo 91. Porque quando nós queremos algo do Senhor, o Senhor nos dá. Mas quando o Senhor pede, a gente faz corpo mole, a gente não quer. E isso só traz coisas ruins para nossa vida, né? Então, que nesse momento você possa entender e pedir para que o Senhor venha no seu coração e te dê o entendimento da importância que é trazer a oferta, trazer os dízimos à casa do Senhor, que nossos dízimos, eles não são para homens, ele é para o templo, para casa, para manter a obra dele ali estruturada, para ter onde nós congregarmos, para pagar luz, internet e tudo mais, né? Abençoar as outras pessoas. E é muito importante nós fazermos nosso papel, porque a gente pede muito para que Deus faça a nossa vontade, né? Deus, eu quero isso, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero isso. A gente sempre pede algo para Deus. E quando o Senhor pede algo pra gente, a gente às vezes finge que não é com a gente, ignora. E isso só traz maldição, porque é uma desobediência. Então, que em nome de Jesus, eu espero que o Senhor possa falar com você sobre isso e que no seu coração você possa entender a importância que é de obedecer ao Senhor, porque a obediência, ela gera bênção. Então, seja um dizimista fiel. Se você, eu não tenho recursos, se você por algum momento, algum motivo não consegue, Deus, eu não consigo, não entendo, não sei o que está acontecendo, eu recebo dinheiro, mas parece que minha mão tem um monte de buraco que cai assim, o dinheiro nem fica. Eu recebo de dia, de noite já não tem mais nada. E isso precisa ser administrado. Então, quando você começa a alinhar e estruturar ali, colocar no papel, se organize, se planeje, sabe? Coloque ali como primeiro prioridade ao dízimo do Senhor e as demais coisas você vai conseguindo administrar. Ou se você está uma loucura da sua área financeira, planeja, começa a se organizar financeiramente, que eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Porque quando a gente senta e planeja e organiza, o Senhor vem, porque o Senhor está na ordem. E aí o Senhor nos dá, né, essa bênção para a gente conseguir fazer aquilo, né, que a gente precisa fazer, que é obedecer a Ele. E se você por algum momento, por algum acaso esteja desempregado ou sem recursos, em nome de Jesus, peça para que o Senhor venha, faça um voto com Ele. Senhor, ó, abençoa a minha vida, seja desta lista, né, quando você for pedir seu emprego. Senhor, abençoa a minha vida, que abra uma porta de emprego para mim, que eu serei dizimista. E quando nós colocamos o Senhor à prova, que nós iremos fazer a vontade dEle, não tem por que Ele não nos favorecer a sua graça e sua misericórdia, né? Então, eu espero que o Senhor tenha falado com você. Deus te abençoe. E que, em nome de Jesus, isso possa ser
um estilo de vida, você obedecer ao Senhor em todos os momentos. Amém? Um beijo, fique com Deus, Deus te abençoe.